Agora a gente vai falar sobre as propriedades de potência. A multiplicação com bases iguais. A gente sempre vai manter a base e vai somar os nossos expoentes. Olha só o exemplo. Eu tenho aqui a base 3 e tenho os expoentes 3 e 2. Como a minha base é 3, eu vou manter a minha base, que é 3, e vou somar os meus expoentes. Quem são os meus expoentes? É o expoente 3 mais o expoente 2. Então, essa nova potência vai ficar 3 elevado a 5. Simples assim. Agora, dê pausa no vídeo e tenta fazer essa nova propriedade. Conseguiram? Então, a gente vai ter aqui, ó, a base, que é menos 4, né? E os expoentes eu vou somar. 2 mais 4 é igual a 6. Então, a minha nova potência vai ficar menos 4 elevado a 6. Lembrando que quando a base for negativa, a minha base sempre tem que estar entre parênteses. Não esqueçam disso. Agora a gente vai para a divisão de potências com bases iguais. A gente vai manter a base e vamos subtrair, tá? Diminuir os nossos expoentes. Olha só um exemplo. 5 elevado a 33 dividido para 5 elevado a 36. Eu vou manter a base, que é 5, e vou diminuir os expoentes. 33 menos 36. Isso aqui vai ficar 5. 33 menos 36 é menos 3. Ah, professor, pode ter expoente negativo? Pode. No próximo bimestre a gente vai falar sobre os expoentes negativos. Agora vamos fazer essa aqui, ó. A base é menos 8. Lembrando que menos 8 sempre entre parênteses, tá? Na potenciação. E eu vou ter aqui, ó, 25 menos 23. Então a minha potência vai ser menos 8. 25 menos 23 igual a 2. A radiciação. A radiciação é a operação inversa à potenciação. A estrutura é dessa seguinte maneira. A gente tem esse N aqui, ó, que significa índice. O índice pode ser qualquer número inteiro, tem que ser maior do que 1, tá? Aqui a gente tem o nosso radical. E aqui a gente vai ter, dentro da raiz, a gente vai ter o radicando. Vamos fazer agora alguns exemplos para resolver. Como eu resolvo a raiz cúbica de 125? O primeiro passo que tem que fazer é pegar 125 e fatorar. Pega o 125. 125 não dá para dividir por 2 porque ele é um número ímpar. Ele não dá para dividir por 3 porque a soma dos fatores não resulta num número divisível por 3. Como ele termina em 5, todo número terminado em 5 dá para dividir para 5. Então ele vai dividir aqui por 5. 125 dividido para 5, eu tenho 25. 25 também dá para dividir para 5. 25 dividido para 5 é 5. E o 5, pessoal, é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. 5 para 5 é 1. Chegou em 1, acabou a nossa fatoração. Agora a gente vai agrupar os fatores de acordo com o nosso índice. O nosso índice é 3, que é de raiz cúbica. Então, vou organizar esses fatores aqui de 3 em 3. Como eu só tenho uma parcela, eu vou ter 5 ao cubo somente. A raiz cúbica de 125, agora, ela pode ser escrita assim, ó. Raiz cúbica de 5 ao cubo. Raiz quinta de 5 ao cubo. Deixa eu só apagar essa partezinha aqui para dar mais espaço. Raiz quinta ou raiz cúbica de 5 ao cubo. E como a gente resolve isso aqui, ó?
toda vez que eu tiver o índice igual ao meu expoente dentro da raiz, eu corto os dois e coloco o número para fora da raiz. Então, quem sobrou aqui? 5. Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? Porque 5 elevado ao cubo é 125. Por isso que a operação inversa da potenciação é a radiciação. Agora vamos para mais um exemplo. Opa, deixa eu voltar aqui. O exemplo é raiz quadrada de 256. Mas, professor... cabeça... Mas, professor, eu não estou vendo o número aqui no índice. Pessoal, toda vez que não tiver número no índice, vocês enxerguem um 2 lá, invisível, tá? Então, isso aqui é uma raiz quadrada. Raiz quadrada. E como é que eu vou resolver isso aqui? Eu vou fatorar da mesma maneira que eu fatorei o raiz cúbica de 125. Então, eu vou ter 256. Breno, preste atenção. Eu vou ter 256 dividido para 2, que é um número par, dá para dividir por 2. 256 dividido para 2, eu vou ter 128. 128 também dá por 2, que é 64. Que dá por 2, que é 32. Que dá por 2, que é 16. Que dá por 2, que é 8. Que dá por 2, que é 4, que dá por 2, que é 2, que dá por 2, que é 1. Acabou. Nossa, o espaço aqui ficou pequeno. Então, vamos lá. Se o índice é 2, eu vou agrupar os meus fatores em duplas, né? Ó, vou pegar esses dois, vou pegar esses dois, esses dois também e esses dois. Não ficou ninguém de vela. Então, aqui vai ser 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Aqui a gente passa tudo para baixo. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Agora, esse número aqui, ó, a raiz quadrada de 256 pode ser escrito como 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Agora vocês vão imaginar assim, ó, a raiz... Jesus, chega, perdi aqui, cara. Mas ficou bom porque vai iluminar aqui. Depois eu edito aqui. Imaginem essa raiz quadrada aqui como se fosse a papuda. E todos esses fatores aqui, ó, são detentos, tá? Os detentos que têm bom comportamento, eles recebem uma liberdade provisória. E o que eu quero que vocês observem? Se o índice é 2, o 2 vai ser o nosso bom comportamento. Quem tiver com 2 em cima dentro da raiz, vai ser liberado. Então, vamos lá. Corta esse 2 com esse 2, foi liberado. Esse também foi liberado. Esse foi liberado. Esse foi liberado. Ficou alguém lá dentro da raiz, dentro da papuda? Não. Então, a gente vai pegar esses valores que foram liberados e vamos multiplicar entre eles. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, a raiz quadrada de 256 é 16. Por quê? Porque 16 ao quadrado é 256. Operação inversa. Conseguiram compreender? Agora a gente vai para